Olá, seja bem-vindo para mais um programa Sim a Vida aqui na TV Evangelizar. Um programa que pretende trazer a cultura da vida desde a concepção até a morte natural. Estamos defendendo a vida e também denunciando aquilo que ataca a vida humana. No programa de hoje temos um convidado que já é conhecido nosso. Ele esteve aqui conosco um tempo atrás em outro programa, professor Felipe Neri, presidente do Observatório de Biopolítica. Seja bem-vindo, Felipe Neri. Mais uma vez, muito obrigado, padre. É uma alegria voltar aqui. Muito bem. Felipe Neri, nesse programa nós queremos conversar sobre as políticas públicas que afetam a família. Mas vamos, primeiramente, esclarecer biopolítica. O que esse conceito quer dizer? É uma iniciativa, padre, que começa de leigos profissionais, eu de educação, juristas, médicos, que se uniram preocupados com certas tendências de políticas públicas internacionais que chegam ao nosso país através do legislativo, através de muitos meios, das mídias. Então, preocupados, nós então entendemos que devemos dar uma resposta como sociedade a essa agenda cultural, de mudança cultural. Então, biopolítica é a família na política, porque pelas políticas tem se afetado a família. Você esteve recentemente na OEA, Organização dos Estados Americanos, né? Exato. Da qual o Brasil faz parte. Fale um pouco para nós do que foi esse evento. Foi no mês de abril? Isso. Então, a OEA, na verdade, o que acontece? Ou seja, ali estão todos os países, né, da América Latina, das Américas, então reunidas para tratar do regime democrático, de gerenciar conflitos econômicos, sociais, culturais. Então ali se trabalha procurando um consenso para se auxiliar os países. Assim se pretende, né? Mas na teoria é assim. Na teoria é assim, mas quando se chega realmente para trabalhar sobre educação, ou seja, eu como educador, fui lá para tratar de educação do meu país, né? Como com outros tantos também aqui do Brasil e de outros países também. Então a OEA ela divide por 7 meses os trabalhos, saúde, meio ambiente, educação também. Então eu estava lá para tratar de educação, mas o que nós vimos era uma imposição de entidades governamentais, entidades que participam também dessas reuniões e que através desse organismo quer fazer passar a sua agenda. Então, se houver um acordo, for acordado na OEA, assuntos sobre, vamos pegar aqui a questão da educação, aí esses assuntos, uma vez que são acordados ali, eles entrariam no país e o Brasil teria que mais ou menos seguir o que é dito ali. Porque a OEA ela tem poder de corte. Então, aquilo que é definido por consenso, apesar de que não há consenso, porque sempre há grandes discussões e há sempre dissenso, então se pretende chegar ao consenso. Se passasse por lá, aquele texto chega ao país com uma força grande e deverá ser ratificado pelo Congresso Nacional. Mas chegando ao Congresso Nacional, por passar por um organismo tão grande quanto a OEA, então ele tem uma força junto ao parlamentar grande. E por isso serão políticas públicas, serão implementadas, trabalhos na área social, na educação, no meu caso específico. Então essa é a nossa preocupação. No seu caso específico, participando lá nas discussões, o que foi tratado, assim, pelo menos algumas coisas em respeito à educação? Sim. Então, na verdade, nós fomos lá para tratar de problemas da educação no nosso país, né? Da pessoa que não tem acesso à educação, que está na zona rural, e tentamos justamente construir um texto porque era o encontro da cúpula das nações, onde os presidentes da América estavam reunidos, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina, todos. Então, um texto que foi apresentado aos presidentes, pedindo a eles empenho nessas questões. Então, nós passamos um dia inteiro trabalhando para falar de educação, mas fomos muito impedidos por algumas entidades que ali não estavam representando verdadeiramente o seu país, vamos dizer assim. Apesar de que nós estamos lá como sociedade civil organizada, e eles também. Mas eles não estavam representando também seu país. E ali tentaram passar, então, a ideologia de gênero, aborto, eutanásia, esta agenda que a gente fala que é a chamada agenda cultural. Ideologia de gênero foi um dos assuntos que num programa anterior com o professor Felipe Neri nós tivemos a discussão aqui. Felipe, você é um pai de família, tem 4 filhos. O Papa Francisco fala sobre a questão do envolvimento dos católicos na política. Isso que vocês fazem, é isso que está acontecendo? Exatamente. Isso para nós até um incentivo, porque como católico, nós vemos que a política é a arte de governar, né? Então nós estamos preocupados com o bem comum. Eu não me sinto chamado, nem realmente entrarei para ser um parlamentar,
Mas nós vemos a importância, então, de evangelizar os políticos e, de uma maneira positiva, politizar os cristãos. Politizar em que sentido? Fazer com que o cristão entenda que a política nos fere. Então, não dá para realmente estar alheio ao que está acontecendo. E não é só apenas corrupção e todas essas coisas que se veem. Tem toda uma questão envolvida com família. Então, é isso que, por conta disso, há uma chamada como católico a estar nesse seio, não entrando como parlamentar, mas procurando realmente mostrar de uma forma técnica, profissional, o nosso parecer sobre esses pontos. O programa Sim à Vida fala justamente da defesa da vida, mas é importante que nós entendamos que tem assuntos que vão influenciar diretamente na nossa vida, como, por exemplo, essa questão política, que a gente pode ver que podem entrar coisas no Brasil vindo de outras organizações. Essas organizações, vocês que vão vocês foram até o Panamá, e outras organizações, quais são as verbas, quem patrocina vocês, como é que é feito isso? Olha, Padre, essa é uma parte bem interessante de falar, né? Porque essas entidades, elas são financiadas por grandes organizações, né? Diferentemente de nós, que vamos com nossos próprios salários, o nosso trabalho, ou de amigos. Estamos agora mesmo nos empenhando com amigos para conseguirmos levar um grupo de pessoas aqui do Brasil para o próximo encontro, que será em junho em Washington, Estados Unidos. Estaremos lá para tentar realmente trabalhar a questão da família dentro das diversas áreas que compõem as mesas de trabalho da OEA. Mas assim, nós vamos por nossa conta e com o apoio dos amigos, não como associação, como financiados por algum governo, partidos e nem fundações internacionais. E, no entanto, essas ONGs ou outras fundações, organizações têm um financiamento alto aí de fundações internacionais. Sim. Não, mesmo dentro do Brasil mesmo, né? Ou seja, muitas ONGs, as ONGs aqui no Brasil, são financiadas por fundações internacionais que vêm permeando a sociedade com algumas dessas ideias que a gente chama dessa agenda cultural, de uma mudança cultural, né? Ou seja, mudando a sexualidade, mudando toda a compreensão que se tem de ser humano, né? Que não, na verdade ninguém ganha com isso, mas se tenta passar pela ONU, pela OEA e também através do Congresso Nacional, usando de todos nós, né? Usando também dos políticos também, que não vão entender, né, o que seja isso. Eu sempre cito o Papa João Paulo II, ele na 8ª Jornada Mundial da Juventude, ele fala de uma conspiração objetiva contra a verdade, fala para jovens isso, e fala envolvendo instituições internacionais, ou seja, que estão empenhadas por esses trabalhos. Vemos aqui que nós não estamos inventando nada, o professor Felipe Neri esteve numa reunião dessa, sentiu ali em loco, né, no local, o que estava acontecendo. E está aí o Papa João Paulo II nos orientava sobre as instituições internacionais que querem influenciar nas leis dos países. Felipe, nós vamos dar um breve intervalo, você nos aguarda um pouquinho e nós já voltamos aqui na Evangelizar, programa Sim à Vida. No programa de hoje nós continuamos uma conversa sobre a questão da família, as políticas que influenciam na família, e para isso temos a presença do professor Felipe Neri, presidente do Observatório de Biopolítica. Felipe Neri, você dizia no bloco anterior, a respeito, nós comentávamos de organizações que agem a nível de OEA, Organização dos Estados Americanos, a nível de ONU, e podem trazer políticas para o Brasil, no caso, que podem não ser do nosso agrado. Você falava de uma citação do Papa, nós temos alguma coisa de João Paulo II sobre isso? Sim, o que me chama a atenção é o Papa fala para jovens, a 8ª Jornada Mundial da Juventude, um texto que está na íntegra na internet, pode ser visto. Eu quero até aproveitar para citar um trecho aqui. Fica à vontade. O Papa é impressionante pelo fato de ele falar isso para jovens, né? Ele diz o seguinte, que além das intenções que podem ser várias e apresentar talvez aspectos convincentes até mesmo em nome da solidariedade, estamos na realidade diante de uma conspiração objetiva contra a verdade. Então, ou seja, é o Papa dizendo à juventude, né, que se conspira contra a verdade. Nós não estamos percebendo, ou seja, esses temas que nós tratamos, né, eles não estão à vista.
né? Então, como mostrar isso aos jovens, como mostrar isso à família? Por isso que é importante esclarecer, é importante mostrar o que está acontecendo no Congresso Nacional, o que está acontecendo também em outros organismos internacionais, para que a gente possa, diante do que se pretende fazer, escolher se queremos ou não. Conspiração objetiva contra a verdade. Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Primeiro nós temos que tomar consciência, e é isso que nós cobramos também, que as coisas não fiquem no limbo, escondidas. Aí sim a sociedade pode decidir o que é bom ou não, né? Exato. Exatamente. Felipe Neri, a minha questão agora para você é o seguinte. Ao que nós estamos conversando aqui, dá a ideia de que existe um plano de rejeição dos valores atuais que nós temos. É verdade isso? Podemos dizer isso? Se diz que nós estamos mudando, que os tempos também são outros e que a sociedade, então, se reinventando, quer uma mudança, né? Isso não é bem verdade, porque quando você conversa com um pai de família, com uma mãe, qualquer pessoa, nós procuramos sempre os mesmos valores. Amor, respeito, cuidado, enfim, tantos outros. E se pretende, então, colocar valores contrários à própria família. As pessoas são conservadoras no bom sentido da palavra. Sim, sim. Elas querem casar-se, querem ter família, querem ter filhos, querem ter cuidado com esses filhos. Ser felizes. Ser felizes. Sim. Porém, nós estamos percebendo que há uma tentativa de mudar esses valores. Porque se você... Eu sempre dou exemplo, por ser educador, a questão sexual, né? Você quer informar uma criança sobre as possibilidades que ela tem de sua sexualidade, com o objetivo de, por exemplo, na gravidez na adolescência, evitar que tenha esses problemas de gravidez na adolescência, evitar doenças sexualmente transmissíveis. Só que na prática, né, o que acarreta mais é o contrário, cada vez mais se tem. Mas tem mais informação, então, só que a informação que se tem é uma informação inadequada, é uma informação precoce. Também. Não respeita a idade da criança? Você chega para a criança e apresenta uma camisinha e diz para ela como usar uma camisinha e, na verdade, você praticamente a incentiva para relações sexuais e aí nós temos as consequências. Uma criança que, na verdade, tem violentada a sua liberdade, a sua consciência, o seu interior. Imagine o senhor, ou seja, reduzir sexualidade à genitalidade. Tenha prazer, mas se cuide. Como se nós não tivéssemos dimensão afetiva, como se não deveria se educar para o amor mesmo. Então, as próprias relações entre as pessoas são reduzidas ao utilitarismo, ao hedonismo. Então, as relações não são relações entre pessoas, e sim entre coisas que você usa. Educação não pode ser usada para isso, para colocar uma ferramenta que vai fazer com que as nossas crianças, em vez de crescer como ser humano em todas as suas dimensões, ser reduzida à genitalidade. E isso é uma preocupação minha dentro da educação. Eu acho que isso aqui já entramos num outro ponto. Se existe essa tentativa de mudar os valores, e nós estamos percebendo que existe, nós estamos falando aqui dos valores fundamentados na nossa sociedade com base nos valores judaicos cristãos. A sociedade bíblica judaica nos deixou bons valores, Jesus ampliou esses valores e o cristianismo trouxe a família, trouxe tudo isso que nós temos, o valor da vida. Quem recebe mais o impacto? Quais setores da sociedade que recebem mais esse impacto de mudança de valores, Felipe? Nós vemos em vários, mas, por exemplo, televisivo, porque você tem programas, né, filmes que acabam apresentando essas novidades, vamos dizer assim. Mas também nós temos a área do direito, com tanto ativismo judicial que a gente encontra, por exemplo, no Supremo Tribunal. Nós vemos também na área médica também uma anticultura, uma cultura que deveria se auxiliar à família, como encontramos em alguns países que não estão em explosão demográfica e sim em inverno demográfico, ou seja, há uma baixa na taxa de reposição daquela sociedade. Então, políticas públicas para se resguardar e cuidar da família. Então, a família é a instituição que mais sofre vendo isso em grandes organismos como a OEA e a ONU, vendo o mundo inteiro, né? Não apenas o Brasil. A família, depois eu diria aqui que também os jovens também? Sim, com toda certeza, porque na verdade o jovem, a criança e a juventude que tem o confronto dos valores que recebem em casa com contravalores, muitas vezes nos seus meios. Então ela fica confusa, o pai já está distante, né, cada vez mais distante por uma série de motivos. E como é que ela fica? Segundo dados estatísticos, quem mais influenciam as crianças e os jovens é a internet e os amigos. E os amigos vão pegar a informação na internet, não que a internet seja ruim, mas como ela é muito ampla, pode ser que nesse campo não seja adequada e não seja aquilo que se aprende em casa.
Eu me lembro que recentemente conversava com uma jovem e ela me questionava, e eu questionava com sinceridade, não com maldade, mas, padre, por que eu não posso ter relações sexuais antes do meu casamento? Então, ela vem recebendo esse tipo de contravalores que a impedem de perceber a beleza da castidade como forma de preservar-se a si mesmo, no sentido do respeito ao seu corpo, respeito ao próximo, enfim, todos esses assuntos que a gente sabe que são fundamentais para formar uma boa família, né? Sim, com certeza. O assunto é importantíssimo, nós vamos dar continuidade a ele nesse terceiro bloco. Fica conosco aqui na TV Evangelizar, programa Sim a Vida, já voltamos. Programa Sim a Vida, estamos de volta aqui na Evangelizar, hoje com a presença do professor Felipe Neri, especialista na área de educação, esteve presente no encontro da OEA, Organização dos Estados Americanos, e está nos apresentando um pouquinho do que é discutido a nível internacional, políticas públicas que acabam vindo para nós aqui, envolve o teu dia a dia de pai, de mãe, de família, enfim, a todos nós. Felipe, eu tenho lido documentos da ONU, dos seus diversos organismos, a Unesco, a Unicef e outros, né? Sim. Eu tenho percebido nesses documentos muito daquilo que você está falando. Ou seja, são valores muito diferentes dos nossos e que são nos apresentados de cima para baixo, eu até diria, como que nós tivéssemos que aceitá-los. Eu trouxe alguns desses pontos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O documento é da Unesco, uma cartilha da Unesco, Orientação Técnica Internacional sobre Educação em Sexualidade. Você dizia no bloco anterior que a questão da sexualidade é uma das que usa-se muito como canal, né, para mudança de valores aí. Exato. A Unesco, essa cartilha deve ser a cartilha que ela fez para o Brasil em 2013. Inclusive foi muito comentada e rejeitada, né, para aqueles que conhecem. Ela quer justamente tratar de uma nova concepção de sexualidade. Né? Ela trata também da questão de gênero, inclusive na sua primeira página ela fala do comprometimento com esta ideologia, que é o tema mais tratado no mundo hoje. Se falasse, resumisse o que está acontecendo, é mais esse. Então, a sexualidade, a compreensão deles é levar informação ao jovem. E quanto mais informação que ele vai ter dentro dessa perspectiva, ele vai poder se realizar melhor, ele vai poder compor melhor sua sexualidade, sua atividade sexual, né? Para, como eu já disse antes, né? Ou seja, evitar problemas na sua sexualidade, doenças e tais. Só que o problema é que isso gera cada vez mais problema nos relacionamentos. Né? Esse é o problema. Ele gera cada vez mais dificuldades nos relacionamentos entre homens e mulheres, porque você está deixando o jovem cada vez mais banalizado. Você supersexualiza uma sociedade e o que acontece com isso? Você vai embrutecendo e emburrecendo a sociedade. Eu me recordo de uma pesquisa nos Estados Unidos que foram feitas com presidiários que relataram 86% deles, estupradores, relatavam que começaram com os 11 anos de idade vendo pornografia e cada vez progredindo mais. A pornografia ela nunca para naquela inicial, né? Ela sempre vai, é como uma droga, ela vai exigindo mais da pessoa. Exato. Então, e um material como esse, em que vai ficar na cabeça da criança, cada vez mais povoando a sua mente, vai gerando uma grande confusão para ela também, interna, né? E um conflito interno da sua sexualidade, falando de atividade sexual, no momento em que ele é criança, 6, 9 anos. Essa cartilha é a partir dos 5 anos. Eu só queria abrir um parênteses aqui sobre a questão da sexualidade. Eu lembro que quando Bento XVI criticou a questão da massificação da camisinha, né, para a África principalmente, ele disse que, olha, não é a camisinha que vai acabar com a AIDS. Nossa, quanto que o Papa foi perseguido, criticado, mas até próprios cientistas, não necessariamente cristãos nem católicos, disseram, olha, para falar a verdade, o que segura mesmo a doença é a castidade, a continência, é o respeito, né? Porque a camisinha a pessoa não usa. Eu costumo dizer, quando eu estou falando para jovens na faculdade, enfim, ou com mais novos, falo, se eu chegar para você e falar assim, não pense em macaco, não pense em macaco, não pense em macaco, a única coisa que você vai pensar é macaco, né? E é justamente isso, ou seja, eu quero ajudar a sexualidade desse jovem. Só que o que mais se povoa a sexualidade desse jovem é aquilo que, na verdade, o reduz.
E não há uma proposta positiva de virtudes, de fazer com que seja valorizado a mulher como tal, na sua individualidade, psicologia, e nem o homem também como tal. Então nós vamos mudando isso, mexendo e criando uma grande confusão. Acho que é um termo importante que o Felipe usou no bloco anterior. Sexualidade não se resume à genitalidade. Não é simplesmente colocar uma camisinha que nós estamos falando de sexualidade. Nós estamos reduzindo a pessoa e essa pessoa está se tornando instrumentalizada e destruída, né? Felipe, alguns pontos dessa cartilha eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho. O primeiro ponto, um dos pontos diz assim: um número crescente de governos em todo o mundo tem confirmado seu compromisso com a educação em sexualidade como uma prioridade essencial para atingir as metas nacionais de desenvolvimento, saúde e educação. Isso me preocupa bastante, padre, como pai de família. Ou seja, que queiram tratar de sexualidade, eu até posso compreender que queiram, mas os pais, diante das demandas, diante do seu dia a dia de trabalho, né? Ou seja, eles estão fora dessa discussão. Quando você pergunta para uma criança maior, um jovem, né, se ele conversa com o pai sobre sexualidade, ele diz que não. Ele fica até sem graça dizer isso. E o pai também de tratar disso. Só que, na verdade, dentro dos governos, esse empenho de sexualidade não é a sexualidade como nós compreendemos. E não estou dizendo nós como cristãos, com base na própria ciência, com base realmente no bem comum, com base no bom senso, né? Então, isso está muito fora do que se trata de sexualidade no mundo. Os materiais comprovam isso, os empenhos que a gente encontra em sites também, tudo que se vê é muito precário e muito precoce também. O Ministério da Saúde aqui no Brasil, eu lembro que alguns anos atrás, divulgou uma cartilha ensinando sobre a masturbação, e, né, promovendo a masturbação e tudo mais. E isso fica à revelia dos pais, né? Muitas vezes o adolescente ou a criança mesmo simplesmente recebe esse material. Veja bem, chegando isso a um colégio, ou seja, os pais estão sabendo? Em grande parte não. Os pais são responsáveis legais se uma criança cometer um crime, mas não são os mesmos responsáveis também para decidir, junto com a comunidade educativa, aquilo que é bem para os seus filhos? Porque o que nós vemos é que os pais estão à margem. Cada vez se incha mais um Estado e cada vez mais se retira os pais, só colocando para eles seus deveres, né? Mas os seus direitos resguardados não. Então, essa é a preocupação de ver os governos, as entidades trabalhando tanto, sempre a par dos pais. Os pais estão bem distantes da discussão. Eu me lembro que um dos pontos, numa homilia maravilhosa que Bento XVI fez, sobre pontos inegociáveis, o terceiro ponto inegociável que ele disse é a paternidade, ou seja, os pais terem essa responsabilidade primeira da educação dos seus filhos. Isso realmente, acho que todo pai, por mais que o colégio esteja ali para poder colaborar, a gente tem que ver, fortalecer o papel dos pais. Cada vez mais as crianças precisam, elas querem o tempo com os pais. Eu estou falando dos pequenos, mas mesmo os jovens também querem. Num certo sentido, que é quando você leva a compreensão da importância de um pai e de uma mãe, sempre deseja isso. Então, eu sempre procuro incentivar a família. Você é professor, um dos pontos também, eu tenho vários aqui, mas um dos pontos que eu tirei desse documento diz assim: proteger e apoiar professores responsáveis por fornecer educação em sexualidade e, se apropriado, proteger ou aumentar o seu status na escola e na comunidade. É o mesmo caso também, né? Ou seja, é sempre retirar os pais e os professores se tornarem canais instrumentalizados para colocar isso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um documento feito, elaborado, que é vigente, está no site da OMS, pode ser baixado o PDF, que é para a América Latina, fala da divisão de saúde do adolescente, que trata de família. E ali ela propõe justamente essas políticas de sexualidade. É do ano de 93, foi feito em Genebra, Suíça. E a gente vê através de um documento como esse e outros tantos também, a mesma coisa, usando os facilitadores, os professores. Então, precisa tratar de sexualidade. Nós temos no Brasil os parâmetros curriculares nacionais. E dentro dele nós temos um caderno de orientação sexual, onde o professor tem que tratar disso de uma forma, vamos usar o termo como eles usam também, descolada, né? Só que é sempre inapropriado, né? Então, são preocupações. Felipe, você trouxe um material aí, um livro interessante, podemos apresentá-lo. O livro Cultura da Morte, o grande desafio da Igreja.
Sobre o que trata o livro? O livro é escrito pelo Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, um argentino de Buenos Aires, né, que trabalhou muito perto do Cardeal Trujillo, que trata uma coletânea de textos do magistério da Igreja sobre o que o Papa João Paulo II diz como cultura da morte, que é toda essa amplitude do início ao final da vida. E se alguém quiser adquirir esse livro, como fazê-lo? No site www.edicõescatólicas.com.br. edicõescatólicas.com.br. Mais informações sobre essa questão biopolítica, quem quiser saber, que site, onde pode entrar? Então pode procurar no site www.biopolitica.com.br. Ali nós vamos tratar de tudo que fere a família, né? Ou seja, que as políticas, aborto, gênero, eutanásia, células tronco embrionárias, todas essas questões que estão afetando a dignidade da pessoa humana e diminuindo aquilo que é o homem em todas as suas dimensões. Convido também, pode acessar o meu Facebook, Padre Silvio Roberto, e também nós colocamos muitas informações lá que são tratadas aqui no nosso programa. E a página da Casa Provida. A Casa Provida pode orientar e ajudar pessoas pelo Brasil inteiro, pode encaminhar as necessidades. www.casaprovidame.com.br. Felipe, o assunto é extenso, você está voltando para mais uma reunião internacional. Que Deus te abençoe e muito obrigado por lutar em defesa da vida e da família. Padre, eu que agradeço a possibilidade de entrar nos lares, né, através da mídia televisiva, falar aos pais, sejamos pais, defendemos a educação dos nossos filhos, os nossos direitos, a liberdade de educar nossas crianças, nossos adolescentes, como professores também. Esse é o programa Sim a Vida. Toda semana você pode estar nos acompanhando aqui na Evangelizar, sempre um assunto pertinente em defesa da vida e também da família. Deus te abençoe.